Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar nessa aula relâmpago sobre o pessimismo na área pet, né? Eu vou focar aqui na minha área, né, que é a área do pet sitter, mas a gente pode transferir esse pessimismo para diversas áreas, né? Não só para a área pet, para diversas áreas profissionais. E vamos ver se eu consigo ajudar vocês um pouco nessa aula de hoje. Gente, o pessimismo, ele pode bloquear a sua cabeça e junto com isso, né, junto com o bloqueio da sua cabeça, você pode ser bloqueado com o seu sucesso, o seu crescimento. Esse pessimismo que muitas vezes a gente está dentro dele, a gente às vezes não está nem enxergando que a gente está num ciclo mesmo, ele é tão prejudicial para os nossos negócios como para nós mesmos, né? Para nossa vida pessoal e tudo mais. Então, se você está vivendo aquele momento onde você se apega, né, muito às coisas que estão acontecendo de ruim na sua vida, sabe aquela pessoa que só olha o ruim que acontece no mundo, nas notícias, ou aquela pessoa que vive muito próxima de pessoas que são muito negativas e pessimistas, então ouvem muito desses conselhos, né? Do tipo, tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que você vai trocar a sua profissão para fazer aquilo? Né? Não vai dar certo, né? Então você às vezes está no meio, está inserido num ambiente que também é pessimista, né? Então às vezes é muito difícil a gente conseguir enxergar no meio de toda essa loucura uma saída mesmo, né? Às vezes a gente não consegue enxergar que é possível sim que as coisas deem certo, que muitas vezes o caminho que a gente está seguindo é o comum, é o caminho que qualquer pessoa estaria seguindo também. Aquela pessoa pessimista é aquela pessoa que, além de sempre estar apegada às coisas mais negativas do seu dia, né? É aquela pessoa que às vezes você pergunta para ela, e aí, como que vai a vida, né? E a pessoa, ao invés de falar as coisas boas e positivas, que com certeza existem, ela só fala do negativo, né? Quando você pergunta do trabalho, e aí, como tá o seu trabalho? A pessoa só vê o lado negativo do trabalho dela, ela só vê que ela não tá ganhando mais dinheiro, que os concorrentes estão brotando, que só os concorrentes estão conseguindo clientes, que o telefone dela não toca. Então ela só olha para esse lado das coisas, né? E realmente ela cai num ciclo. Um ciclo que é realmente muito difícil da gente conseguir sair, né? Porque quando a gente tá com a nossa mente desse jeito, né, tão focada no que é pior do que focada realmente no que é melhor, todo dia a gente se retroalimenta, né, nesses pensamentos. Então, todo dia a gente acorda e às vezes acorda um pouco mais animada e tudo mais, mas logo já começa a se retroalimentar. Então, a gente começa a ir em busca daquilo que não nos faz bem, né? Daqueles pensamentos que não nos fazem bem. E com isso, a gente às vezes estaciona, não sai do lugar, fica realmente pensativo naquilo e de fato a gente não vê saída, né, para aquela situação. E eu tô falando de tudo isso, mas você pode estar pensando assim, tá bom, Andressa, mas o que isso tem a ver com o pet sitter? Tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Porque qualquer profissão que a gente esteja, a gente precisa ter a nossa mente boa, né, suficiente para a gente focar no que a gente precisa fazer para que aquele trabalho, para que aquela empresa, ela cresça, né, e que ela realmente traga os retornos que a gente espera. Então, se a gente não está bem, se a nossa cabeça não está bem, se a gente só está pensando sempre no pior, a gente não vai conseguir fazer com que, no contrário, no nosso trabalho e até na nossa família, na nossa vida, a gente consiga outras coisas. Então, em outras palavras, se eu não tô bem comigo, dificilmente a minha empresa
vai conseguir deslanchar assim tão bem. A não ser uma empresa que já esteja funcionando há bastante tempo, já esteja caminhando meio que com suas próprias pernas, pode ser que a minha parte não influencie nessa empresa. Mas quando a nossa empresa é pequena, quando a gente está começando, quando a gente está, quando a empresa depende muito da gente, isso influencia demais, tá? Então a gente precisa melhorar o nosso formato, nossa forma de olhar o todo para que a gente consiga realmente melhorar também a nossa empresa. Bom, e dito isso, como que a gente pode então melhorar esse pessimismo, né? O que a gente pode fazer para que a gente tenha uma melhor forma de visualizar as coisas e melhorar com isso a nossa empresa também, né? Então, primeira coisa é perceber isso. Perceber que está nesse momento, né? E fazer um trabalho mesmo de reflexão do seu dia. Como que você é durante o seu dia? Você é mais otimista ou mais pessimista? Você busca olhar as coisas mais para o lado bom, o copo mais cheio ou mais vazio? Sabe a história do copo cheio e copo vazio? Então você olha aquele copo que está ali na metade e você consegue olhar ele como cheio ou você olha ele sempre como vazio, né? Você consegue olhar o mundo tendo coisas positivas também? A gente sabe que se você for olhar tudo que acontece no mundo, tem um monte de coisas ruins acontecendo. Mas você consegue olhar as coisas boas ou você tá sempre apegado naquilo que não é bom, né? Tá sempre olhando aquilo que te leva mais para baixo, que te entristece mais, né? Então fazer essa reflexão é o primeiro passo para que você entenda se você tá indo para um lado mais negativo e pessimista ou não. Depois de você ter feito essa análise, se você percebeu que você tá realmente mais pessimista, que você acha que as coisas não vão dar certo para você, que só dão certo para o concorrente, que você tá apegado realmente a isso, aí você precisa começar a trabalhar algumas estratégias de mudança. Não adianta a gente sentar e achar que as coisas vão mudar por vontade própria. Na verdade, todas as mudanças precisam de uma energia, de uma força maior vinda de você. Então, como você pode mudar? Que estratégias você pode colocar aí na sua empresa, na sua vida, que podem fazer essas mudanças acontecerem? Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, você descobre que você consegue fazer um atendimento diferente para aqueles clientes. Você antes só atendia cão, vai começar a atender gatos, vai começar a comunicar isso de uma forma mais efetiva, vai tentar trazer formas de comunicação sobre aquele seu novo negócio. O que você pode colocar em prática que de repente não te despenda tanto tempo ou dinheiro, mas que você pode ir colocando em prática todos os dias um pouquinho, né? Outra coisa importante, cada vez que você perceber que aquilo que você está fazendo, ele está dando certo, comemore essa conquista. A gente precisa aprender a comemorar cada pequena conquista que a gente tenha. Então, você fez um esforço muito grande de divulgação, por exemplo, da sua empresa, e você conseguiu um cliente novo por causa desse esforço, dessa divulgação. Comemore esse novo cliente, porque esse novo cliente é um cliente que pode, se você fizer tudo direitinho, ele pode voltar a contratar o seu serviço, ele pode falar do seu serviço para outra pessoa. Então, comemore cada pequena conquista. Não espere você ter uma carteira inteira de clientes, sua agenda completamente cheia para você comemorar essa conquista. É muito importante que a gente comemore cada pequena conquista que a gente consiga dentro da nossa empresa e dentro da nossa vida. Outra coisa muito importante, tente ficar longe dessas pessoas que são pessimistas, dessas pessoas que te colocam para baixo, que falam que as coisas não vão dar certo, que tudo que você está fazendo não tá bom. Essas pessoas, elas trazem realmente uma energia muito negativa. Você pode até não acreditar em energia, mas pode ter certeza que o fato dessa pessoa estar falando ou demonstrando para você que aquilo que você está fazendo não está certo, não está bom, de alguma forma ou de outra isso vai afetar a sua vida.
ou em energia negativa, ou em pensamentos mesmo. Você pode começar a se questionar se aquilo que você está fazendo é certo ou não. Ou pior, se der alguma coisa errada, você vai ficar pensando, putz, aquela pessoa vai falar, tá vendo? Você não devia ter feito, eu te avisei. E isso é muito ruim. Então tenta se blindar um pouco, tenta ficar longe dessas pessoas, tenta pensar realmente como que você pode olhar a sua vida de uma forma mais positiva. Vira para essa pessoa se for necessário e fala, olha, guarda um pouco essas opiniões para você, porque eu tô tentando aqui dar certo, eu tô tentando fazer com que o meu negócio deslanche. E você vindo com esses pensamentos e com essas frases negativas, você não tá me ajudando, você tá me atrapalhando. Então, às vezes, até abrir um pouco isso, né? Dependendo de quem for essa pessoa, se é uma pessoa que às vezes você não consegue se afastar, né? Eu acho que vale muito a pena, porque senão você sempre vai se apegar naquilo que não dá certo. E uma mensagem que eu quero deixar muito aqui para vocês. Um dia ruim não significa um mês ruim. Um mês ruim não significa um ano ruim. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você teve um dia ruim, um dia de nãos, que você saiu, foi fazer sua divulgação e nada deu certo, que o seu telefone não tocou nesse dia, que os clientes reclamaram do seu atendimento. Isso não significa que o seu mês inteiro vai ser ruim. Um mês ruim de faturamento, onde você talvez mais gastou do que ganhou naquele mês, não significa um ano inteiro ruim. É muito importante que a gente sempre veja que mesmo a gente tendo um mês ruim, um dia ruim, que a gente pode ter um próximo mês melhor, que a gente pode ter um próximo ano melhor, né? Quantas empresas não têm anos ruins, né? De faturamentos ruins e outros anos ótimos. Isso faz parte de trabalho, de empreender. Então, o que a gente pode tirar de bom também nos momentos ruins? Né? O que a gente pode aprender com esses momentos ruins, né? O que a gente pode melhorar dentro da nossa empresa, do nosso atendimento, também na hora que a gente ouve uma crítica, na hora que a gente ouve, que a gente vê um faturamento ruim. Isso faz parte do crescimento, né? Isso faz parte do nosso crescimento e também do crescimento da nossa empresa. Então, não ache que é só com você que está acontecendo isso, não ache que é só sua empresa que está indo muito devagarzinho. Muitas empresas acontecem isso. Tem empresas que às vezes crescem super rapidamente em um ano e no segundo ano elas simplesmente desaparecem, né? Porque, sei lá, não teve gestão boa, não teve uma série de outras coisas ali que também uma empresa precisa, né? Então, não ache que só você que está sem cliente, que só o concorrente que tem. Muitas vezes esse concorrente já está fazendo um trabalho há mais tempo que você e por isso ele tem mais clientes. Mas não significa que você não vai ter também. Então, se você está passando por esse momento, repensa tudo isso, reflete por que você está nesse momento, o que está te afligindo, se tem alguém que está aí te levando para baixo, se são seus pensamentos de fato. Tenta buscar internamente como você pode melhorar para que isso reflita também no seu desenvolvimento, no seu trabalho. E também, se for o caso, deixa aqui nos comentários, caso você já tenha passado por isso, como que você saiu, qual as dicas que você tem para outras pessoas também, que aí a gente vai ajudar, né? É muito importante a gente se ajudar nesse mundo corporativo também, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!